Interpretação de texto. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de interpretação de texto. Vamos começar? Regras básicas. Acentuação tônica. A acentuação tônica implica na intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que se pronuncia de forma mais acentuada conceitua-se como sílaba tônica. As demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas diátonas. De acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas como Oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Por exemplo, café, coração, cajá, atum, caju, papel. Paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Exemplo: útil, tórax, táxi, leque, retrato, passível. Proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na antepenúltima sílaba. Por exemplo, lâmpada, câmara, tímpano, médico, ônibus. Em nossa língua, também existem palavras com uma sílaba somente. São as chamadas monossílabos. E quando pronunciadas, apresentam certa diferenciação quanto à intensidade. Os monossílabos classificam-se como tônicos ou átonos, dependendo de sua autonomia quanto ao seu significado. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, de tônicos: sei, lei, é, pá, dor. E de átonos: que, em, de e mas. Regras fundamentais da acentuação gráfica. Palavras oxítonas. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em a, e, o, em, seguidas ou não do plural. Exemplo: pará, café, cipó, armazém. Essa regra também é aplicada aos seguintes casos: monossílabos tônicos terminados em a, e, o, seguidos ou não de s. Exemplo: pá, pé, dó, a. Formas verbais terminadas em a, e, o, tônicos, seguidos de lo, lá, los, lãs. Exemplos: respeitá-lo, percebê-lo, compô-lo. Homônimos. Proparoxítonas. Alguns exemplos: aeródromo, biológico, cálido, cátedra, ênclise, fonógrafo, ífenes, hipódromo, infinitésimo, lêcimos, parêntese, têmporas e Verônica. Homônimos. Homônimos são palavras iguais na forma e diferentes na significação. Há 3 tipos de homônimos. Homônimos perfeitos. Têm a mesma grafia e o mesmo som. Exemplo: cedo, advérbio, e cedo, verbo de ceder. Meio, numeral. Meio, adjetivo, e meio, substantivo. Homônimos homófonos. Têm o mesmo som, mas grafias diferentes. Exemplo: sessão, reunião. Sessão, repartição. Sessão com Por exemplo, sessão com 2 S's, reunião. Sessão com C cedilha, repartição. E sessão com C no início e 2 S's, ato de ceder. Concerto, harmonia. E concerto com S, remendo. Homônimos homógrafos.
têm a mesma grafia, mas sons diferentes. Por exemplo, o almoço, refeição, e eu almoço, verbo almoçar. Sede, vontade de beber, e sede, residência. Residência. Parônimos são palavras de significação diferente, mas de forma parecida. Por exemplo, retificar e ratificar, emergir e imergir. Bem, veremos agora uma lista com alguns homônimos e parônimos. Veja a seguir. Acender, atear fogo. Acender, subir. Acerca de, a respeito de, sobre. Cerca de, aproximadamente. Acerca de, faz aproximadamente, existe aproximadamente. Afim, semelhante, com afinidade. A fim de, com a finalidade de. Amoral, indiferente à moral. Imoral, contramoral, libertino. Apressar, marcar o preço. Apressar, acelerar. Arrear, por arreios. Por arreios. Arriar, abaixar. Bucho, estômago de ruminantes. Bucho, arbusto ornamental. E com isso finalizamos a nossa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!